Amém. Dê um forte aplauso ao Senhor. Boa noite, igreja. Paz do Senhor a todos, amém? Que bom que tu estás aqui, domingo especial, domingo menos aleatório de um crente, Dia das Mães, Santa Ceia. Nós vamos falar sobre o Espírito Santo, vai ser uma bênção, amém? Dá mais 5 aí para a pessoa que está do teu lado, diz para ela, que bom te ver aqui. Fala para ela, estamos ensaiando para a eternidade, amém? Hoje o ambiente está fácil, não tá, gente? Presença de Deus na hora do louvor, momento do altar, amém? Nós precisamos fazer uns cultos mais aleatórios às vezes. A gente deixa o louvor 1 hora tocando, aí deixa só o teclado e a igreja fervendo, orando em língua, o Espírito Santo fazendo o que Ele quiser. A gente emenda numa vigília, segunda-feira a gente já vai trabalhar, todo mundo. Amém ou não? Glória a Deus. Gente, eu sou crente pentecostal, não sei você. Não consigo nem olhar para o telão na hora do louvor. É olho fechado, mão para cima. Deus, estamos juntos. Jesus podia voltar na hora do louvor desse, não era? Bem na hora, já pensou? A gente fecha o olho e abre na glória. Aleluia. Como vocês sabem, Dia das Mães. Cadê as mamães? Faz assim para mim com tua mão. Uau, meu Deus. A minha está aqui também. Minha grávida, minha esposa está em casa. Primeiro trimestre, vocês sabem, mulheres. Não vê ninguém, sente o cheiro de todo mundo. Aquele período de enjoos que só Deus na obra. Está em casa minha esposa. Mas nós gostaríamos de orar por todas as mães. Tivemos hoje de manhã o pequeno almoço das mães, não é? Tivemos aqui mães e filhas. Tivemos 70 mães hoje de manhã, que depois já ficaram para o culto de hoje pela manhã. Foi um tempo maravilhoso. As famílias vieram, tomaram um pequeno almoço aqui na igreja às 9 horas. Tempo precioso. A não perder, mulheres. Então, ano que vem, nós teremos de novo. Eu acho que vai ficar sendo uma cultura da nossa igreja. Café da manhã, mães e filhos. Então, no ano que vem, por favor, mulheres venham. Quando for o dia dos pais, nós vamos fazer um churrasco. Então, as mulheres vêm comer pão com queijo de fiambre de manhã. E para os homens, os pais e filhos, vai ter picanha, maminha, entremeada. Uma coisa assim, mais light. Porque a mulherada hoje toma monjaro, aí não dá para colocar picanha. É ou não é? Proteína é bom? Ok, tá bem. Então, amém, queridos. Mamães, fiquem de pé, por favor. Nós queremos abençoar você como igreja. E se os maridos estiverem do lado, fica junto também. Vamos lá, estenda tua mão para a tua esposa. Senhor, nós estamos aqui diante de um exército de mulheres, intercessoras, mulheres usadas pelo Senhor. Senhor, estão aqui mulheres que foram escolhidas por Ti, Deus, para gerar vida, para produzir um ambiente de vida dentro da igreja. Nós te agradecemos por cada mulher que está presente nessa igreja, que tem feito parte desse ministério, que o Senhor tem levantado como intercessora, mulheres dispostas a servir, mulheres dispostas a trabalhar, mulheres dispostas, Senhor, a edificar o seu lar, a edificar a vida dos maridos, a educar os filhos no caminho do Senhor. Nós te louvamos porque nós temos uma igreja de mulheres sérias, de mulheres usadas por Ti, de mulheres, Senhor, que Te colocam em primeiro lugar. Nós Te agradecemos porque em todos os cultos as mulheres dessa igreja estão profundamente envolvidas, trazendo ideias, orando, adorando, conduzindo a Tua igreja em um momento de adoração, de louvor, porque o Senhor tem feito coisas extraordinárias na vida dessas mulheres. Nós queremos abençoar cada lar, nós queremos abençoar cada família, que a paz que excede a todo entendimento possa governar cada casa que está aqui representada. Que essas mulheres tragam unção do Senhor, presença do Senhor para cada lar. Nós abençoamos as nossas mulheres, Senhor, cada esposa, mãe que está neste lugar. Que em nome de Jesus, aquelas que ainda não tiveram, Senhor, o milagre, Senhor, de gerar filhos, por algum motivo que seja natural, nós oramos em nome de Jesus para que a madre se abra, para que ela possa ter filhos. Nós veremos a provisão do Senhor, nós veremos o Teu milagre em nosso meio. Nós como igreja abençoamos cada uma das mulheres, das mães que estão nessa igreja, em nome de Jesus. E toda a gente diz amém. Dê um forte aplauso ao Senhor, pode se sentar. Há alguns meses o Bispo Marcelo ministrou uma palavra. Baixa só um pouquinho a munição para mim, Tiago, por favor. Há alguns meses o Bispo Marcelo ministrou uma palavra e ele colocou aqui no telão várias imagens de mulheres da nossa igreja que não podiam ter filhos, que fizeram tratamentos e a probabilidade de engravidar era 0. E depois que o Bispo Marcelo ministrou, ele começou a mostrar uma série de fotos, e foram mais de 10 mulheres que entraram nessa igreja sem ter filhos, que não podiam ter filhos por motivos genéticos, e que simplesmente do dia para a noite, casadas, muito bem casadas, engravidaram.
E uma delas agora foi a pastora Joana, pastora de Paris. Ela fez os exames todos, há anos que já tentava engravidar. E os exames deram 0% de chance de gravidez. Então, no ano passado, quando Davi e Joana vieram para a celebração, vieram para a conferência, eles estavam de luto. Porque é uma notícia que nenhum pai, nenhuma mãe quer receber, ou nenhum casal quer receber. Você não pode ter filhos. E os médicos disseram, vamos iniciar um tratamento, mas a probabilidade é 0. No primeiro mês de tratamento, ainda quando começou a aplicar os remédios, a Joana estava se sentindo mal. Eles não sabiam o que estava acontecendo. De repente, aquele período das mulheres, né? Atrasou. Quando foram fazer o exame, grávida. O último relatório que ela tinha dos médicos era 0% de chance. Colocaram diante do altar do Senhor. Senhor, que seja feita a tua vontade. No mês seguinte, grávida. Deus que provê todas as coisas. O seu Deus está vivo. O seu Deus está vivo, Ele é real. Ele continua fazendo milagres, prodígios e maravilhas. Nunca perca um momento de altar. Nunca perca um momento de adoração. Nunca perca um momento de celebração. Nunca perca a chance de colocar a tua vida, o teu coração, a tua necessidade diante do altar do Senhor. Existe provisão de Deus no altar. Quando os pastores chamarem para orar, para ungir, venha, meu irmão. Movido em fé, cheio de fé. Deus, meu coração não está na tua provisão, meu coração está na tua aprovação, porque a aprovação do Senhor é mais importante do que aquilo que o Senhor me dá. Portanto, com filhos eu te louvo, sem filhos eu também te louvo, mas se o Senhor fizer, o teu nome será glorificado. E assim será, meu irmão. Deus faz. Deus que ressuscita mortos, que cura os enfermos, que expulsa os demônios. O nosso Deus é real. Quero ouvir um amém? Amém. Domingo passado, o Bispo Marcelo começou um assunto com o tema ousadia no Espírito Santo. Enquanto eu estava ali sentado na segunda fileira, eu estava pensando, Deus, nós precisamos falar desse assunto em mais cultos. Então, enquanto o Bispo Marcelo ministrava, eu estava pensando, eu acho que ele deveria ministrar essa palavra no Arena. Vamos conversar com ele depois do culto, alguma coisa, porque esse tema é muito bom, tem muita coisa ainda para nós falarmos. Acabou o culto, eu estava conversando, ele foi embora, não deu tempo de nós conversarmos. Aí durante a semana ele mandou mensagem, Arthur, olha, prega domingo, porque eu vou estar fora, vou estar na França, ministrando na igreja de lá. E imediatamente falei, bispo, posso continuar o assunto de Atos capítulo 4? Ele, claro. Então, vamos continuar falando sobre o Espírito Santo hoje, sobre a presença dele em nossas vidas. E durante todo o culto, a confirmação veio, porque o ambiente estava maravilhoso, de presença de Deus, de unção de Deus, há um céu aberto. Então, hoje nosso trabalho vai ser fácil, é só a gente continuar no fluxo do rio de Deus, amém? Abra sua Bíblia em João capítulo 14. O tema da palavra de hoje é até que Ele venha. João capítulo 14, nós vamos ler do verso 1 ao verso 3 e depois vamos saltar para os versos 15, 16 e 17. Vamos lá. João capítulo 14, verso 1, diz assim: não deixem que o seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Você pode repetir comigo? Meu coração não pode andar aflito, preocupado. Então, o que tem tomado conta do teu coração? Desânimo, preocupações, problemas financeiros, estresses familiares no trabalho. O que tem tomado conta do teu coração? Não se turbe o vosso coração. Não permita que o seu coração ande aflito. Creia em Deus, creia também em mim. Verso 2: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Parte B: vou preparar lugar para vocês, e quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Por favor, mais uma vez, repita comigo o verso 3: e quando tudo estiver pronto, virei buscá-los. Não sei como você lê um texto desse, mas em casa eu só chorava e dava glória. É por isso que o título da mensagem de hoje é até que Ele venha. O texto que nós acabamos de ler, ele apresenta uma promessa. E essa promessa está condicionada a um tempo. Em Atos capítulo 1, Jesus ele é assunto aos céus, os discípulos estão olhando, Jesus libera suas últimas palavras na terra, e Jesus sobe para passar pelo menos 2000 anos no céu. E ele diz assim, há uma promessa, e a promessa é que quando tudo, eu vou preparar lugar para vocês, eu vou preparar morada no céu para vocês, então nós seremos vizinhos lá. É por isso que eu disse no início da mensagem, nós estamos ensaiando para a eternidade. Porque há um lugar preparado chamado Nova Jerusalém. Haverá uma cidade eterna onde eu e você viveremos.
onde nós veremos a Deus face a face. E quando é que Jesus vai voltar? Quando este lugar estiver pronto. Agora essa promessa está condicionada a um tempo. E que tempo é esse? O tempo do ministério do Espírito Santo na terra. Então, do momento que Jesus foi para o céu, em Atos capítulo 1, até o dia que ele vai voltar, que está descrito em Apocalipse, esse tempo é o tempo do ministério do Espírito Santo nessa terra. Então, o papel da igreja, o meu papel e o seu papel como igreja é continuarmos a fazer aquilo que Jesus começou a fazer nessa terra. A anunciar as boas novas da salvação, a pregar a mensagem do Evangelho, a sermos luz no mundo e sal nessa terra. Nós cantamos agora no louvor, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Essa canção ela está baseada em Levíticos capítulo 13, acho que é Levíticos 13:6, amigo. Procura aí. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Um dia, Deus acendeu no teu coração a chama do Espírito Santo. Agora, manter essa chama acesa é seu papel. A nossa responsabilidade é mantermos a chama, aquilo que Deus um dia acendeu em nosso coração, aceso para sempre. Então, quando você conheceu Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, houve uma convicção no seu coração sobre o seu pecado. Está aí? Isso, Levítico 6:13. Lembre-se que o fogo deverá ser mantido aceso no altar o tempo todo. Nunca deverá se apagar. Era papel do levita, todos os dias, todas as manhãs, renovar a lenha do altar, renovar o azeite do candelabro. Era necessário que todos os dias o homem fizesse a sua parte. Acender a chama é papel de Deus, manter aceso é seu papel. Então, como anda a sua vida de devocional? Como anda o teu tempo de qualidade com Deus? Como é que eu e você temos obedecido a ordem de Jesus em Mateus 6:6? Entra no teu quarto, fecha a porta, busca o teu Pai em secreto. Como é que eu e você temos obedecido a uma ordem direta de Jesus? Porque nós vemos nas Escrituras, desde o início dos tempos, em Gênesis, quando Deus, todos os dias, Deus nem respeitou a lua de mel de Adão e Eva. Deus criou Adão, depois Deus criou Eva, e todos os dias, e aí, como é que foi o dia? Deram nome para os bichos? Como é que foi o rolê hoje aqui? Todos os dias Deus vinha para se relacionar, para conversar, para falar com Adão e Eva. Todos os dias. E então há um interesse real na criação de Deus, desde o primeiro momento que o homem é criado, até para sempre, até a eternidade. O interesse de Deus é que nós tenhamos comunhão com Ele. E um dos versículos que para mim faz todo sentido, e explica o jardim do Éden, é o momento que Davi diz assim, que nós somos um jardim regado e cuidado por Deus. Porque quando eu comecei a ler a minha Bíblia, eu falei, Deus é injusto, tem alguma coisa errada, porque é muito injusto. Adão e Eva viviam num lugar perfeito, não tinha uma conta para pagar, nunca receberam uma carta das finanças lá, nunca tiveram que pagar 2 e tal no gasóleo o litro, um lugar perfeito. Adão e Eva estavam no melhor lugar da terra, o lugar da tua presença. Até nem existe tradução exata para a palavra Éden, porque o Éden significa lugar da presença de Deus. Então, eles estavam nesse lugar e conseguiram errar com o Senhor. O que dirá nós? Só que aí Davi explica isso, fala assim, nós somos um jardim regado e cuidado pelo Espírito de Deus. Então, Deus visitava Adão e Eva, mas agora o Espírito de Deus habita em você. Adão e Eva estavam em um jardim, agora você é o jardim de Deus. Então, meu irmão, ninguém aqui vai bater em Adão e Eva no céu, né? Eu sempre tive essa ideia, quando a gente chegar no céu, como assim, bicho? Mas hoje não, a responsabilidade sobre nós é muito maior. Nós somos esse jardim regado e cuidado pelo Espírito de Deus. Vamos para o verso 15, vamos lá, João 14, não feche sua Bíblia. João 14, verso 15. Diz assim, se vocês me amam, obedeçam a meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro encorajador. Talvez na sua versão esteja dizendo, conselheiro, consolador. Que nunca os deixará. Verso 17, é o Espírito da verdade. O mundo não o pode receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele habita com vocês agora, e depois estará em vocês. Amém? Então, eu gostei muito dessa tradução do verso 16 da NVT. Porque o Espírito Santo é de fato todos esses adjetivos. Ele é encorajador, Ele é conselheiro e Ele é consolador. Nos momentos de angústia, Ele é nosso consolador. Nos momentos de dúvida, Ele é nosso conselheiro. Mas para que você exerça o chamado de Deus na sua vida, você precisa de coragem. Então Ele também é o teu encorajador. Ninguém
exerce chamado de Deus nessa terra sem coragem. Ninguém. Você quer honrar o chamado de Deus na tua vida? Tenha coragem. Não será fácil, tenha coragem. Não é fácil educar filhos, amém, pais? Ou só lá em casa que é difícil? É difícil em todo lado, não é? Com as escolas hoje, do jeito que estão, sangue de Jesus tem poder. É difícil empreender, é difícil trabalhar, é desafiador servir, é desafiador servir com pessoas que têm outras ideias, que têm outros tipos de visões. Só o Espírito Santo, que é o nosso encorajador, para nos capacitar a cumprir o chamado de Deus nessa terra. É difícil permanecer casado 40 anos, amém, casados? Eu estou casado há 8 anos, mas eu olho para quase 8 anos, eu olho para meus avós que têm 60 anos de casados, e falo, um dia eu estou lá. Um dia, meu irmão, 63 anos de casado, veio lá dando uns beijos um no outro, amém? Não poste essa parte, por favor. Estão lá, 63 anos de casados. Primeira mulher, primeiro homem, para sempre, até a eternidade. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Não é fácil, é preciso coragem para honrarmos e cuidarmos daquilo que Deus nos dá. Então o Espírito da verdade, a palavra no grego antigo é a palavra paraklete, que significa tudo isso. Ele é o encorajador, ele é o conselheiro, ele é aquele que nos estimula, ele é aquele que nos apoia, é aquele que nos conduz. E a promessa de Jesus diz que quando o Espírito Santo vier sobre nós, ele nos convencerá de 3 coisas. Primeiro, do pecado. Segundo, da justiça. E terceiro, do juízo. Por que você está aqui hoje? Porque um dia você teve consciência de que você é pecador e você estava, antes, caminhando para o inferno. É por isso que quando foi feito o apelo aqui na igreja, você levantou a mão e veio aqui na frente. Porque você entendeu, eu preciso mudar o meu destino. E quem te convenceu, quem te trouxe para esse lugar, quem te trouxe para esse ambiente, quem te deu consciência de quem você é, foi o Espírito Santo. A vontade de vir para a igreja, a vontade de orar, a vontade de adorar, é papel do Espírito Santo. Foi ele quem começou essa obra na tua vida. A falar com você, a ministrar o teu coração. Aquele que te convence a orar, a adorar, esse sentimento, esse arrepio que surge dentro de você no momento da adoração. Não é apenas você, não é apenas o seu entendimento, é o Espírito Santo ministrando ao seu coração. Então não é só música. E também o papel do Espírito Santo, quero deixar isso muito claro, o papel do Espírito Santo não é apenas provocar em nós um arrepio ou algumas lágrimas no momento do louvor, não é só isso. Porque se você for em um show lá fora no mundo, cantando música romântica, sertanejo, amém? Cadê o pessoal de Goiás aí? Né? Cantando um sertanejo, você vai ver milhares de pessoas chorando. E não é o Espírito Santo, com toda certeza, é só a alma das pessoas se expressando. Então o papel do Espírito Santo não é apenas esse, derramar algumas lágrimas, sentir um arrepio, é nos convencer do nosso pecado, da justiça de Deus e para onde nós devemos ir eternamente. Então é o tempo todo um exercício constante da nossa eternidade, da nossa verdadeira natureza, de quem nós somos em Deus. É por isso que nós adoramos, é por isso que nós cantamos, é por isso que nós celebramos. Porque nós temos consciência de quem nós somos em Deus, a nossa verdadeira natureza. Nós nascemos para o louvor da sua glória. É por isso que nós cantamos, é por isso que nós celebramos, é por isso que nós adoramos. Então, não é só a música. Quem está servindo no apoio de palco é a adoração. Quem está na porta, lá na igreja, te recebendo, te dando boa noite, bem-vindo, é a adoração. Quem chegou mais cedo para limpar a igreja é a adoração. Quem chegou mais cedo e organizou os envelopes é a adoração. Quem vem fazer a manutenção durante a semana, pintura, ar-condicionados, que durante a semana acontece 1 milhão de coisas nessa igreja. É limpeza e organização, é manutenção, os meninos sobem no telhado, quando chove muito, infiltra água, é adoração. É adoração lá no telhado, quarta-feira, não tem nada acontecendo na igreja, e a rapaziada sobe para arrumar o telhado da igreja, é adoração. Enquanto os voluntários estão lá embaixo, cuidando de 30 crianças, o meu que dá mais trabalho, mas o seu também dá trabalho, glória a Deus. É adoração, queridos. É o Espírito Santo nos convencendo que o nosso serviço vale a pena. Ninguém nessa igreja, nós temos centenas de voluntários, glória a Deus, já fizeram 1 milhão de coisas nessa igreja. Ninguém recebe €1 para isso. Os meninos saíram daqui de madrugada montando as cadeiras novas. Essa cadeira que você está sentado, glória a Deus por ela, você ofertou, amém. Mas a rapaziada saía 1h da manhã montando cadeira. Foram quase 700 cadeiras, amém, Magrão? Emanuel montou quase tudo aí com a equipa. É adoração. É uma adoração de backstage, é uma adoração de bastidores. Ninguém estava vendo, mas estava subindo para o céu. Sem reclamação, sem murmuração, se divertindo do mesmo jeito.
fazendo parte da vida da igreja. O voluntário da câmara, amém, Mateus? É a adoração. Do mesmo jeito. E quem é que provoca essa sensação, esse desejo de servir? O Espírito Santo. A necessidade de servir, a necessidade de dizer assim: eu faço parte dessa igreja, eu sou importante, se eu não for eu vou fazer falta. É o Espírito Santo. Porque quem fica sussurrando no teu ouvido dizendo assim: se você não for, não faz falta, ninguém me ajuda. Essas reclamações, essas murmurações que por vezes todos nós aqui em algum momento tropeçamos e reclamamos. Não, hoje estava muito frio. Não, hoje está muito quente, o pastor está suando e não sei o que. A cadeira é confortável, a cadeira é desconfortável, a casa de banho estava cheirando mal. Sei lá. Essa murmuração, essa reclamação, com certeza não é o Espírito Santo. Mas o desejo de servir, o desejo de participar, o desejo de adorar, o desejo de contribuir, o desejo de ser generoso, isso é o ministério do Espírito Santo, falando ao teu coração, ministrando ao teu espírito. Vamos voltar ao verso 17, João 4,17. É o Espírito da verdade, o mundo não pode receber, pois não vê e não conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. Esse verso sempre foi confuso. Eu já tinha lido João umas 10 vezes e nunca tinha entendido o verso 17, João 4,17. Porque parecia que Jesus estava sendo redundante. Está com vocês, estará em vocês, parecia tudo a mesma coisa. Mas a forma como a NVT traduziu me facilitou muito o entendimento. Porque a primeira parte que diz assim: pois ele habita com vocês. Essa parte dá uma ideia de que assim, estamos 3 homens caminhando e uma quarta pessoa entra para caminhar junto. Então essa quarta pessoa ele começa a nos influenciar. Pô, a gente podia orar junto, hein? Cara, vamos servir lá na igreja? Vamos ser generosos, vamos participar da célula, vamos participar do discipulado. Dá a ideia de uma quarta pessoa no meio de 3. Vamos usar o exemplo dos apóstolos. Estavam 12 apóstolos andando juntos, 12 discípulos de Jesus andando juntos. E é como se o Espírito Santo fosse o 13º ali com os discípulos, influenciando, conversando, trazendo direção, trazendo clareza e entendimento. Então Jesus estava dizendo assim para eles: olha, nesse momento, na vida de vocês, o Espírito Santo é mais um no grupo, influenciando a vida de vocês ao conhecimento, ao entendimento daquilo que eu estou te dizendo. Mas vai chegar um tempo que ele não vai estar apenas do lado de fora, trazendo influência. Ele vai estar do lado de dentro, governando o teu entendimento, governando a revelação, te trazendo clareza, te capacitando para me obedecer, para cumprir o meu propósito, para obedecer a palavra, para cumprir o ID, com poder, com autoridade, com unção. Há uma diferença, e nós poderíamos dividir a igreja nessa diferença. As pessoas que caminham sobre a influência do Espírito Santo, mas ele está do lado de fora, e as pessoas que se submetem, que são a minoria, ao governo do Espírito Santo. Eu vou te dizer uma coisa: não dá para servir Jesus 20, 30 anos sem ser governado pelo Espírito, porque se tornará tedioso, ou será apenas religioso. Vai ser apenas uma religião, um rito, um hábito de domingos. Será apenas um medo de ir para o inferno. Mas quando o Espírito Santo ele entra, tudo muda. Porque antes você só segue a Jesus pela vontade de ir para o céu. Mas quando o Espírito Santo ele te enche, o céu passa a habitar em você. A sua casa passa a ser o céu. O seu lar passa a ser o céu. Você não só sente vontade de ir para o céu. O ambiente que você está é um céu na terra. Porque as tuas decisões estão sendo governadas pelo Espírito Santo. Então você não toma mais decisões baseadas em estresse, porque agora você tem domínio próprio. No momento de pressão você já não mente, porque o Espírito Santo é a verdade. Porque Jesus disse: o Espírito da verdade, que o mundo não vê, que o mundo não conhece. Porque quem governa o mundo lá fora é Satanás, que é o pai da mentira. Mas aqui dentro, e aí dentro, quem governa é o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, que o mundo não vê, que o mundo não conhece. Então no momento de pressão você não mente, porque quem habita em você é a verdade. E o pecado te constrange. Então é impossível, crente, vencer o pecado sozinho com a força do teu braço, sem a participação do Espírito Santo governando você de dentro para fora, e não mais te influenciando apenas de fora para dentro. O que é muito importante, porque foi assim que todos nós começamos, com uma influência externa, mas a ideia de Deus é que haja um governo interno.
estabelecido pela presença dEle. Amém, queridos? Próxima passagem, Atos capítulo 1, verso 8 e 9. Atos capítulo 1, versos 8 e 9. Diz o seguinte, verso 8, isso. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, foi elevado numa nuvem e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Amém. Esse texto é a parte final. O que nós acabamos de ler foram as últimas palavras de Jesus na terra. Foi a última coisa que Jesus disse. Eu não sei se você sabe, mas as últimas palavras de alguém são sempre as mais importantes. Então Jesus, ele fecha o grande comissionamento, ele encerra a sua mensagem na terra com os 12, que dariam conta com os 11 naquela altura, Judas já tinha morrido, com os 11 apóstolos, que dariam continuidade ao ministério de Jesus. E eles estão lá, em cima de um monte, no Monte das Oliveiras, e Jesus, ele está encerrando o seu discurso. Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha passado 40 dias com os discípulos, operando milagres, explicando as maravilhas do reino de Deus. Eles estavam vivendo o momento mais sobrenatural do ministério de Jesus. E depois de 40º dia, Jesus, ele senta com os discípulos no Monte das Oliveiras, ele diz assim: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão meus mártires, vocês serão minhas testemunhas. O que significa testemunha? Aqueles que viram, aqueles que presenciaram. Quem é que são chamados? Quando uma testemunha é chamada a um tribunal, essa testemunha só é testemunha porque ela viu, porque ela presenciou, porque ela sabe que é verdade, porque ela está defendendo algo que é verdade. Então vocês serão as minhas testemunhas porque vocês viram a verdade, vocês presenciaram a verdade. E vocês serão meus mártires, vocês morrerão por isso. E vocês serão minhas testemunhas em todo lado. Em Jerusalém, em Samaria, em Judéia, na Amadora, em Lisboa, até os confins da terra. Essa mensagem precisa ser continuada, essa mensagem precisa continuar sendo anunciada a todos os povos, em todos os lugares. Façam discípulos de todas as nações, Mateus 28, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E nesse momento Jesus, ele sobe, ele começa a ser levitado para as nuvens. Os discípulos olham Jesus subindo, e depois que Jesus, ele desaparece nas nuvens, a Bíblia diz que um anjo do Senhor aparece no meio dos discípulos. Era teste para cardíaco o tempo todo. Era um susto atrás do outro. Primeiro um homem levitando, e depois um anjo do nada aparecendo no meio. A vida dos discípulos era muito louca. Amém, gente? Então, eu quero te chamar a atenção para uma parte do verso 8, que é assim: Jesus disse aos discípulos: permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, até que o Espírito Santo desça sobre vocês. Nós temos mais uma promessa. Nós tivemos uma promessa em João capítulo 14, que se cumprirá no arrebatamento. E agora, em Atos capítulo 1, nós temos mais uma promessa: permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Para só depois, atenção a essa parte, para depois serem minhas testemunhas. Isso é muito importante. Por quê? Porque a Bíblia diz, se você ler Mateus, Marcos, Lucas e João, que os discípulos já realizavam muitos milagres. Os discípulos já oravam pelas pessoas e elas eram curadas. Os discípulos já oravam pelos endemoniados, os demônios saíam, eram expulsos. Os discípulos já realizavam muitas coisas. Quem multiplicou os pães, fisicamente falando, foram os discípulos, debaixo de um comando de Jesus. Mas quem repartiu com as pessoas foram os discípulos. Jesus pegou no pão, agradeceu e entregou. Toma, é com vocês agora. Quem saiu alimentando 5.000 pessoas foram os 12. Então, eles faziam já muitas coisas, só que naquele momento Jesus disse assim: para a missão que vocês irão cumprir, que é a missão de levar o evangelho pelo mundo inteiro, aquilo que vocês fizeram até agora não será suficiente. Isso é muito importante. Porque vocês já fizeram coisas incríveis junto comigo. Vocês participaram da ressurreição de mortos. Vocês viram Lázaro sair do túmulo depois de 4 dias morto. Vocês viram aquela menina que morreu de febre, de 12 anos de idade, ressuscitar. Vocês viram. Vocês multiplicaram os pães. Vocês me viram andando sobre as águas. Pedro, você andou na água comigo. Vocês me viram ressuscitar dos mortos. Vocês testemunharam coisas extraordinárias. Mas isso tudo que vocês viram não é suficiente para o que vem a seguir.
Vocês precisam ser revestidos de poder do alto. Vocês precisam de capacitação, vocês precisam do meu Espírito governando aí dentro, porque até agora vocês estão sendo influenciados do lado de fora, vocês estão usando a autoridade que há no meu nome, porque eles iam de cidade em cidade, Jesus ficava em um lugar, e Jesus enviava os 12 para longe, e os 12 iam pregando a mensagem de arrependimento, e orando pelas pessoas, depois eles voltavam com os relatórios. Olha, de fato Jesus, os demônios foram embora, as pessoas foram curadas. Porque há autoridade no nome de Jesus. E porque estavam sendo impulsionados e conduzidos pelo Espírito Santo. Só que para dali por diante, Jesus disse: eu não vou estar mais aqui fisicamente, mas o meu Espírito estará em vocês, capacitando para que essa mensagem dure milhares de anos. Os discípulos morreram no primeiro século, queridos. Nós estamos no século 21. Há 2000 anos aqueles homens morreram, mas a mensagem chegou até nós. Por que a mensagem chegou até nós? Porque houve uma capacitação do Espírito de Deus governando do lado de dentro e não apenas influenciando do lado de fora. Todo mundo que fez alguma coisa de extraordinário nessa palavra aqui, especialmente no Novo Testamento, foi debaixo da unção do Espírito de Deus. Ministério não se faz com a força do próprio braço, se faz debaixo da unção do Espírito. Essa é a parte que você diz amém com verdade. Amém, amém. Todo mundo, queridos, que fez alguma coisa de extraordinário nessa palavra, começou a fazer debaixo da unção de Deus. Se nós abrirmos nossa Bíblia em Mateus capítulo 3, especialmente no verso 16, nós teremos o batismo de Jesus. A Bíblia diz que Jesus se aproximou do Rio Jordão, onde João Batista estava batizando. Vamos acelerar a história. João não queria batizar Jesus. Jesus disse assim: mas é preciso que você me batize para que se cumpra as Escrituras. E a Bíblia diz que João batiza Jesus. E quando Jesus sai da água, o Espírito Santo aparece no céu, as pessoas ouvem a voz de Deus dizendo: esse é meu filho amado, em quem tenho prazer. E a Bíblia diz que o Espírito Santo vem sobre Jesus, que é Deus, que não tinha pecado nenhum. E dali por diante, Jesus inaugura o seu ministério. Jesus vai para o deserto para ser tentado pelo inimigo, forma a sua equipe de 12 e passa 3 anos e meio virando o mundo de cabeça para baixo. Mas Jesus, que é o próprio Deus, em figura humana, não deu início ao seu chamado, ao seu ministério, sem a unção de Deus estar sobre ele. E nós achamos que é o nosso entendimento que vai fazer alguma coisa? Nós achamos que é o nosso talento que vai fazer alguma coisa? Atos capítulo 9. Saulo está no caminho, lá, sei lá indo para onde, matar um monte de crente. Saulo está lá no caminho, Jesus aparece para Saulo. Saulo fica cego, cai lá no chão, fica louco. Foi a conversão mais sinistra das Escrituras. E Saulo vai e fica 3 dias jejuando e orando, sem comer e sem beber. Vou te falar uma coisa, eu gosto de jejuar. Minha mulher é mais do que eu. Normalmente as mulheres são mais crentes, amém? Eu vou te dizer uma coisa, já fiz jejuns mais longos. Agora 3 dias sem comer e sem tomar água, não faça. Você pode ir para a glória mais cedo. Vai crente. Até o talo vai crente, né? Mas não tomando água, amém, gente? Tomando água. Se for 3 dias, é com muita água. 5 litros por dia de preferência, amém? Mas a conversão de Paulo foi tão espetacular. Olha só, não foi alguém que anunciou a mensagem para ele. Não foi um dos apóstolos, que já seria uma coisa extraordinária. Jesus apareceu para ele. Alguém aqui, quando se converteu, você se converteu porque Jesus apareceu para você? Não, né? Eu também não. Se apareceu, me conte aonde você estava orando. Quando acabar o culto, nós vamos lá junto orar. Vai que ele aparece de novo. Mas foi a conversão mais espetacular de todas. Jesus aparece para Saulo pessoalmente. Anuncia a mensagem, Saulo se arrepende. Ele fica cego e vai lá jejuar 3 dias e orar. Vamos lá, Atos capítulo 9, verso 17. Atos 9, 17. Que diz assim: Ananias foi ao encontro de Saulo. Ao impor as mãos sobre ele, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique. Quem foi Saulo? O apóstolo Paulo, o homem mais importante do cristianismo. Depois de Jesus, a figura mais importante do evangelho é Paulo.
Qual a mensagem? Olha só, eu sei que Jesus apareceu para você pessoalmente, mas para que o chamado de Deus se cumpra na sua vida, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Se Jesus, para começar o seu ministério, teve que ser cheio do Espírito, se Paulo, para começar o seu ministério, teve que ser cheio do Espírito, é sério que nós vamos fazer com o nosso entendimento, com a força do nosso braço? Sem o revestimento alto, sem sermos cheios do Espírito Santo, sem sermos conduzidos por Ele? Misericórdia, crente. Isso não está disponível para líderes, isso está disponível para a igreja. Não é para quem sobe aqui, é para quem está aqui dentro. E não necessariamente precisa ser aqui que vai acontecer, pode ser no teu quarto. Mais um texto, Atos capítulo 10. Abra aí Atos 10, 44. Eu vou contextualizar, porque esse texto é bem completo. A Bíblia diz em Atos capítulo 9, nós temos a conversão de Paulo. Atos capítulo 10, nós temos a inauguração da igreja aos gentios, ou seja, a igreja que pela primeira vez seria criada para não-judeus. Foi a primeira célula internacional que aconteceu, Atos capítulo 10. E a Bíblia diz que Pedro, o apóstolo Pedro, o chefe do rolê dos 12 apóstolos, ele estava orando num terraço e ele teve uma visão. Na visão ele viu um lençol descendo, cheio de coisas impuras que o judeu não podia comer. E aí Deus fala para ele na visão, mate e coma. Ele falou, não Deus, jamais, nunca comi coisa impura. Aí Deus fala para ele, não diga que é impuro aquilo que eu purifiquei. Pedro não entendeu nada no momento da visão. O texto continua e ele vai tendo entendimento. No final da visão, Deus fala assim para ele, desça, porque existem 3 homens na porta e eles foram enviados por mim. Siga a eles aonde eles forem, que depois eu vou te dizer o que é para você fazer. Ele, tá bem, ele desce, encontra 3 homens na porta de casa. Eles disseram, olha só, Pedro, servo do Deus vivo, o nosso chefe nos enviou para cá. Cornélio, nos enviou para cá, porque ele teve uma visão de um anjo de Deus, e o anjo de Deus disse a ele, vá atrás de Pedro, que está na cidade tal, na casa tal, e ele vai te dizer, ele vai anunciar para você a mensagem da salvação. Então Pedro segue aqueles 3 homens, viaja dezenas de quilômetros, e ele chega à casa de Cornélio. E é fora da região da Judéia, é fora da região onde o povo de Deus habitava. Era a região dos gentios, daqueles que serviam a outros deuses. Mas quando ele chega na casa de Cornélio, ele descobre que Cornélio era um servo de Deus. Cornélio, mesmo não sendo judeu, sendo gentio, tinha de alguma forma ouvido a mensagem do Evangelho. E ele tinha crido em Jesus. E por isso Cornélio orava, fica dita, momento de dízimos e ofertas, ok? E a Bíblia diz que o anjo apareceu para Cornélio e disse assim, as tuas orações e a tua generosidade chegaram diante do trono de Deus. Elas são como um memorial diante do trono de Deus. Isso é muito sério. As tuas orações e as tuas ofertas, a tua generosidade e as tuas noites aqui dentro do quarto orando, elas formaram um memorial diante do trono de Deus. Deus ouviu as suas orações e recebeu as suas ofertas. E agora a mensagem do Evangelho, olha só, a igreja dos gentios, a primeira igreja que somos nós somos os gentios, nós somos o povo que não é judeu, que crê em Jesus. A nossa igreja, o que nós somos hoje, começou na casa daquele homem. Homem que tinha tempo de oração e era generoso nas suas contribuições. E olha só, Atos 10, 44. Pedro entra dentro de casa, começa a falar sobre a mensagem do Evangelho. Pedro começa a explicar quem é Jesus, começa a falar sobre o plano da salvação, começa a vir desde o Velho Testamento explicando todas as coisas, a lei, a graça, a crucificação, a ressurreição de Jesus. Verso 44. Enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem. Os discípulos judeus que acompanhavam Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios, pois os ouviram falar em outras línguas e louvar a Deus. Pedro perguntou, pode alguém se opor a que eles sejam batizados agora, que como nós também receberam o Espírito Santo? Verso 48, então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus dá início ao seu ministério debaixo da unção do Espírito. Paulo começa o seu ministério debaixo da unção do Espírito. A igreja aos gentios começa debaixo da unção do Espírito. E nós precisamos aprender a corresponder à unção do Espírito no ambiente, à vida de Deus no ambiente, queridos.
Nós precisamos reaprender a adorar, reaprender a clamar, a orar, a buscar, a sermos intensos na nossa busca, na nossa sede, na nossa fome. Minha esposa, eu fui batizado no Espírito Santo em uma revisão de vidas. Domingo à tarde de revisão, quem já foi sabe que é sobrenatural. Minha primeira experiência profunda com Deus foi no revisão. Agora, minha esposa não, foi em casa orando. Na altura nós liderávamos a equipe Luz. Nós fizemos um período de 21 dias de jejum e oração com os discípulos. O pessoal estava muito carnal, o Paulo, a Bela, o VT. Vamos arrumar um problema para esses meninos, vamos emagrecer todo mundo. Um monjaro de verdade. 21 dias de jejum. Temos um jejum intermitente, mas foram 4 semanas só falando sobre o Espírito Santo, sobre a unção de Deus, sobre o batismo no Espírito Santo, em todos os discipulados. E o negócio começou a ficar bom, queridos. A gente começava o discipulado, às 8 horas em ponto, a gente falava assim, vamos orar para começar. Essa oração para iniciar o discipulado acabava às 8h40, 9 horas. O céu baixinho, céu aberto. Igualzinho o louvor hoje à noite. Aquele ambiente maravilhoso, de unção de Deus, o rio de Deus fluindo. E a cada semana que se passava, a gente orando, jejuando e ministrando, a gente ia mais fundo no rio de Deus e as reuniões iam ficando melhores e melhores e melhores. Foi um momento sobrenatural. No final de 21 dias, a Brenda entrou em crise. Falou assim, Deus, está maravilhoso, mas eu sei que tem mais. Todo mundo encerrou o jejum no 21º dia, todo mundo dando glória a Deus, aleluia, obrigado Jesus, vou voltar a comer direito. Nós tiramos carne, tiramos várias coisas. E aí todo mundo foi comemorar o final do jejum comendo. E crente gosta de comer, amém, gente? E a Brenda falou, não, vou ficar mais 3 dias na água. E ela entrou pela primeira vez, já fiz vários jejuns de 3 dias na água, mas foi a primeira vez que ela fez 3 dias na água. Meu irmão, quando ela disse, Jesus, eu vou continuar esse jejum. E ficou em casa, ela estava nessa altura trabalhando a partir de casa, então ela fazia um devocional assim de umas 6 horas por dia. Primeiro dia, o Espírito Santo pega aquela mulher dentro de casa. Meu irmão, ela começou a orar em línguas sozinha dentro de casa. Eu cheguei no final do dia de trabalho, eu entrei dentro de casa, eu não sei explicar. Sabe essa fumaça que está aqui? Parecia que estava em casa. Céu baixinho, céu aberto. Queridos, foi 30 dias sem brigar, amém, casados? Uma paz que excede todo entendimento, meu irmão. Tomando conta do ambiente. Glórias de Deus no ambiente. Minha esposa sozinha em casa, que do Espírito Santo, ela foi cheia, orou em línguas. As primeiras experiências, teve visão, teve sonho. Anotou coisa em caderno que foi se cumprindo. 1 mês de cada vez ia se cumprindo. Existe um rio de Deus que se calhar você só molhou as mãos até hoje. Se calhar você só lavou o rosto assim. Mas assim como Deus disse ao profeta Ezequiel, ande mais 500 metros. Onde é que as águas estão? Estão nos meus artelhos, estão nos calcanhares. Ande mais 500 metros. Agora está no meu joelho. Ande mais 500 metros, vamos. É um rio de Deus. Entre no fluxo do rio. Não é um tiro de 100 metros rasos. A caminhada com Deus não são 100 metros que você vai correr e vai acabar. É uma vida. É passo a passo, rio adentro, até o lugar de dependência de Deus. Até o lugar de dependência do Espírito Santo. Até o lugar onde o Espírito Santo tem um governo sobre a sua vida, um governo sobre as suas emoções. O Deus que pode todas as coisas. Último texto da noite. Lucas capítulo 11, do verso 11 ao 13. Vocês que são pais, respondam. Jesus está pregando assim como eu estou pregando aqui para você. Jesus está falando para a multidão. Ele faz uma pergunta direcionada aos pais. Ele fala assim, pais, me respondam. Olhem aqui para mim, pais. Se seu filho lhe pedir um peixe, você lhe daria uma cobra? Ou se pedir um ovo, você lhe daria um escorpião? Verso 13. Claro que não, gente. Verso 13, portanto, se vocês que são pecadores sabem dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai no céu não dará o Espírito Santo se vocês pedirem? Depois da salvação, que é o maior presente que Deus te deu, o segundo é o Espírito Santo, que vai te manter no caminho da salvação, que vai te dar força para lutar contra o pecado, que vai te dar entendimento da palavra, revelação da palavra, profundidade em Deus, queridos. 2 passos, eu quero finalizar com isso, para parecer que está acabando. O pessoal da ceia pode vir cá para frente. Quero finalizar com essa afirmação. O passo mais importante na vida de um crente, reconhecer Jesus como Senhor da sua vida. Segundo passo mais importante da vida de um crente, ser cheio do Espírito Santo. Não, vou repetir.
primeiro passo e mais importante da vida de qualquer pessoa que já nasceu nessa terra e que um dia morrerá, porque a eternidade dela depende disso. Reconhecer Jesus como Senhor da sua vida. Segundo passo, obrigatoriamente tem que vir depois do primeiro: ser cheio do Espírito Santo. Queridos, é isso. Se nós fôssemos resumir as leis, os profetas, o que está escrito nesse livro maravilhoso, um compilado de 66 livros, que demorou 3.000 anos para ser escrito, mais de 40 autores. Se nós resumirmos a mensagem do Evangelho, é: Jesus é Senhor da sua vida, é através dele que você será salvo, é através dele que você vai passar a eternidade com Deus, mas nessa terra você precisa ser cheio do Espírito Santo, para ter capacidade de obedecer a palavra, de cumprir as Escrituras. Nunca foi um assunto secundário. Falar sobre o Espírito Santo não é tema de pregação de domingo à noite. O Evangelho é o enchimento do Espírito Santo. O Evangelho é a mensagem da cruz. Esse é o Evangelho, essa é a mensagem inteira. Não é um tema de domingo à noite, essa é a mensagem completa. A obra do Espírito Santo na terra é essa: nos levar ao conhecimento de Cristo, nos tornar cada vez mais parecidos com Ele. E nós poderíamos entrar aqui nas cartas de Paulo, falar sobre dons espirituais, falar sobre o fruto do Espírito, falar sobre o batismo no Espírito Santo, falar sobre as línguas, falar sobre um universo de assuntos que formam a doutrina do Espírito Santo. Mas mais importante do que isso, eu quero te convidar a praticarmos aquilo que nós acabamos de pregar, aquilo que nós acabamos de conversar. Coloque-se em pé no seu lugar, por favor. Antes de servirmos a ceia, nós vamos adorar junto com o louvor. E enquanto nós adoramos, enquanto nós cantamos, o louvor vai ministrando. Nós vamos cantar 5 minutinhos, 6 minutinhos, e depois nós vamos passar para a ceia. Mas eu quero que você permita que o Espírito Santo ele conduza a tua adoração, ele conduza a sua oração pelos próximos minutos. Porque se essa mensagem entrou pelo ouvido e saiu pelo outro, queridos, a nossa religião é vã. Isso que nós estamos fazendo aqui é uma perda de tempo. A prática do Evangelho é: quando o culto acaba, e aí? Quando a ministração acaba, e aí? Quando a gente vai para casa e continuamos a praticar a mensagem que ouvimos. Quando a gente vai para casa e continuamos a buscar essa presença de Deus que acontece aqui na hora do louvor, é maravilhosa, porém ela pode ser muito mais profunda e muito mais real dentro do seu quarto. Portanto, queridos, reavive o dom que há em ti hoje à noite. Permita que o Espírito Santo reacenda a chama, aqueça o teu coração de novo. Assim como Jesus aqueceu o coração dos discípulos no caminho de Emaús, assim como em Atos 2, enquanto eles adoravam, assim como em Atos 4, assim como em Atos capítulo 9, assim como em Atos capítulo 10, o Espírito Santo veio e a vida das pessoas foi completamente transformada para sempre. Reaviva o dom que é em ti, reacenda a chama. Vamos, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Põe a lenha nesse altar, o teu coração é o altar de Deus. Coloque lenha nesse altar hoje à noite. Troca o azeite, deixa o Espírito Santo fluir dentro de você e conduzir a tua adoração. Vamos lá. Oh, se você rasgar o céu apenas mais uma vez, oh, se você descer e fizer teus grandes feitos de novo, como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande Rei. Oh, mostra a essa geração teus prodígios e sinais.
por ti. Minha alma anseia por ti. Pois não há outro como o nosso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Estamos aqui rendidos, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Poderoso, poderoso Deus. A ti seja a honra, a glória e todo o domínio que suba a ti, Jesus. Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Senhor, nós te agradecemos, porque o Espírito Santo só foi possível ser entregue a nós, porque o Senhor morreu em uma cruz em nosso lugar. Nós abençoamos os elementos da ceia. Pai, nós cearemos contigo em memória do teu sacrifício na cruz por nós, em memória do teu amor por nós em uma cruz. Espírito Santo, enquanto nós vamos ceando, Espírito Santo, continua a ministrar a cada coração, conduz a nossa adoração para que ela chegue ao céu. Em nome de Jesus, pode distribuir a ceia. Ceia com a pessoa que está ao seu lado, pode distribuir a ceia. Obrigado. Partilhe com a pessoa que está ao seu lado, mas sem perder esse ambiente. As luzes continuarão apagadas. Enquanto o louvor vai ministrando, permita que o Espírito Santo enche o teu coração. Permita que o Espírito Santo ministre ao seu espírito. Nós estamos ceando com Cristo em memória dele, em memória do seu sacrifício. Um povo grato pelo sacrifício dele em uma cruz. Obrigado, Senhor, porque o Espírito Santo veio até nós, porque o Senhor se entregou em uma cruz em nosso lugar. Nós estamos hoje renovando a aliança, Senhor, e fazendo isso em memória do Senhor, te honrando pelo teu sacrifício. E nós te pedimos, Senhor, enche-nos mais uma vez, nos renova. Acende outra vez a chama que um dia se apagou em cada coração. Nos enche de ousadia, de fé, de intrepidez, de coragem, para cumprirmos o nosso chamado. Como tua igreja nós oramos, nós erguemos nossa voz em adoração. agradecemos, Santo Espírito, pelo Teu mover, pela Tua presença maravilhosa nessa noite, porque em todo momento o Senhor esteve conduzindo esse culto. Leva-me ali, todas as alturas, onde ouça Sua voz, fala de Sua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o Teu sangue. Pode ser aquele que pode tomar o cálice, pode comer o pão. Vamos adorando, vamos.
onde posso me achegar, somente pelo sangue. Sangue de Jesus que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Declare: eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Porque Ele vive. Estende as suas mãos, adore ao Senhor. Adore ao Senhor assim. No amanhã. Porque Ele vive. Temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Só a capela, só a capela. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida
está nas mãos do meu Jesus que vive. Oh, glória ao Senhor. Queridos, coloque sua mão assim. Quando você coloca sua mão assim é para guerrear. Quando você coloca sua mão assim é para receber. Eu profetizo em nome de Jesus que você terá uma semana, um mês de vitórias. Eu profetizo sobrenatural na sua vida em nome de Jesus. Eu profetizo que a escassez não chegará à sua casa, que a enfermidade não chegará à tua casa. Eu profetizo aquelas pessoas que estão procurando um imóvel, vai acontecer. Eu profetizo que aquelas pessoas que estão aguardando uma resposta da AIMA, vai acontecer em o nome de Jesus. Eu profetizo casamentos restaurados, vidas restauradas, e que o fogo do Espírito Santo seja em tua vida. Senhor Deus, muito obrigado por este culto, Senhor, que nós oferecemos a Ti nesta noite, ó Pai. Para que nós possamos, que essa palavra, Senhor, venha, Deus, germinar em nossas vidas cada dia dessa semana. Que essas palavras venham nos fortalecer. Seja conosco, Pai, em o nome de Jesus. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, desde agora, para todo sempre. Amém. Não saia sem pelo menos abraçar 10 pessoas e dizer que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Porque Ele vive, posso crer.